dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra, que tem outras filiais. Faça-nos uma visita, será um grande prazer receber a sua família e estar com você em adoração a Deus, ensino da palavra, busca do Espírito Santo e força para viver os melhores momentos da nossa vida, para viver os milagres de Deus. Você acredita em milagre? Eu acredito. Por que você acredita? Eu acredito porque a Bíblia diz que milagre existe. Eu acredito porque eu já vi muitos milagres. Eu acredito porque Jesus testifica isso ao meu coração a cada dia. E eu acredito porque os próximos milagres que estarão diante de mim ainda serão os melhores, os maiores. Essa fé de conquista em milagres é que faz com que os milagres sejam materializados diante dos nossos olhos. Muitas vezes, um milagre acontece, mas o seu olho é tão fechado, o seu olho espiritual, para isso, que você acha que foi coincidência, você acha que foi um acaso. A gente ora para acontecer o milagre. Quando acontece, a gente fala assim, mó sorte, hein? Meu Deus, que coisa feia, que falta de fé. A gente ora e pede a Deus. Deus usa o médico, Deus usa o medicamento, mas a cura vem de Jeová Rafá, o Deus que cura. Você tem vivido isso na sua vida? A libertação vem do nosso Deus. Remédio nenhum. Novalgina não tira demônio não, meu filho. Não tira não. Não tira vício de cocaína, de crack não. E tem um monte de milagre ambulante aí nas igrejas. Por quê? Porque foram arrancados das garras do inferno, das garras de Satanás. Foram transformados. Você está com problema de vício? Meu Deus do céu, o que falta para ir para Jesus? Se você for para Jesus de verdade, acabou. Acabou o problema. Jesus liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus mesmo disse, eu sou a verdade. Então, querido, conheceu Jesus, libertação certa. Você precisa se apegar a Jesus. Queridos, que bom estar com você aqui. A nossa igreja está aqui na Barra da Tijuca, crescendo a cada dia, cuidando de tanta gente. Teremos tantas programações especiais nos próximos dias. Queria que você olhasse no nosso site, www.ibatitude.com.br. Se você entrar lá, você fica sabendo o que está para acontecer. Sempre tem uma programação especial para você, para o seu filho, para o seu adolescente, para a sua criança, para o jovem, para toda a família. Quero dizer ainda que nós teremos muito em breve mesmo, algumas atividades especiais acontecendo na igreja, assim, para a comunidade. Já temos algumas, mas teremos muitas outras atividades sociais. Então, se você mora nos arredores da nossa igreja, fique ligado. Já temos tantos atendimentos de tanta coisa, mas teremos cursos profissionalizantes e muitos outros aspectos que podem empoderar a nossa comunidade. Queremos participar da história da comunidade, queremos participar da história das crianças, jovens, adultos e velhos que estão ao redor da nossa igreja. Faça-nos uma visita, procure-nos, nós temos muita coisa para te oferecer. Quero dizer que hoje o programa está bombando. Por quê? Porque nós teremos agora uma canção linda e depois uma linda mensagem. Quando acabar a mensagem, eu vou voltar e vou falar um pouquinho com você sobre domínio próprio. Quero fazer uma palavra direta sobre domínio próprio. Você não vai se arrepender de ouvir essa palavra direta. Ela vai impactar a sua vida, tá bom? Fica ligado aí que eu já volto. Ó meu Senhor, em ti sou, te dei as chaves do meu coração, vem governar, me controlar, me submeto ao teu querer. Reina sobre cante alto! Levanta a tua voz, levanta as suas mãos essa noite. E tudo vai mudar pro teu. Reina, reina, reina. Reina.
Quantos querem o reino do Senhor nesse lugar? Quantos querem o reino do Senhor nesse lugar? Uou! Sobre mim. Que venha o teu reino sobre mim, estenda o teu cetro sobre mim, e tudo vai mudar, o teu favor me alcançará. Reina sobre mim. Venha o teu reino Venha, 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 estenda o teu cetro sobre mim. e tudo vai mudar. O teu favor Que Deus fale ao seu coração através da mensagem dessa manhã. Prepare o seu coração, escancare o coração, rasgue o coração, como diz a Bíblia, e deixe o Espírito falar com você. Sabe uma coisa? Às vezes a gente não ouve a palavra como ela é. Por quê? Primeiro, preconceito. Ah, a palavra de igreja é tudo para pedir dinheiro, é o teu mal, é o teu mal. Na pelada te pedem dinheiro, você não fala nada. Nela com os amigos. Na academia você paga dinheiro, todo lugar você paga dinheiro. Aí a igreja, falou em dinheiro na igreja, você fica todo chateadinho, acha que todo mundo é ladrão. Preconceito, ridículo isso, ridículo. Fico vendo gente dando dinheiro para partido político que só rouba, entendeu? Fico vendo gente dando dinheiro para associações de moradora que tem um monte de roubo. Fico vendo um monte de coisa aí, o pessoal dá dinheiro. Fico vendo gente pagar para clube de futebol que só rouba. Aí quando é a igreja para salvar a gente, transformar a gente, nem todo mundo faz coisa errada não, meu filho. Tem muita gente séria nesse mundo. Tira o preconceito para ouvir a palavra. Segundo motivo pelo qual a gente não ouve a palavra, sabe qual é? É que o coração está distante. Está distante. Às vezes a gente da igreja ouve o texto e fala assim, esse texto eu já conheço. E aí se blinda. Às vezes está tão preocupado com outras coisas que se blinda. Não presta atenção. Por favor, ouça o que o Espírito quer te falar. Amém? Vamos juntos. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar hoje, porque pode determinar o rumo da igreja. Hoje é o dia da virada na igreja. Hoje é o dia da virada. Hoje todo mundo aqui que frequenta uma célula, que é ali de célula, vai liberar perdão total para tudo que tem acontecido, que tenha magoado você numa célula. Hoje aqui, todo mundo que pertence a uma célula vai dizer, essa célula não fecha por decreto nenhum do inferno, nem de homem algum. Hoje aqui, todos os líderes vão dizer, eu nasci para pastorear, e aquilo que vier na minha mão, 5 pessoas, 10 pessoas, eu vou fazer com esmero, com qualidade, com excelência. Eu seria a voz de Deus na vida daqueles que Deus me der. Hoje aqui, os jovens que estão indefinidos, porque amam louvar a Deus, mas estão pensando na carreira, como é que vai ser? Ou os empresários que amam servir a Deus, mas estão achando que para poder ser pastor, tem que deixar de ser empresário, não tem nada a ver. Você pode ser um empresário e pastor. Você pode trabalhar na sua empresa a semana inteira e você ter um ministério, ajudar pessoas, reunir empresários ganhados para Jesus, discipular pessoas, levar seus funcionários a conhecer a Deus. Deus pode te usar do jeito que Ele quiser. Talvez você seja uma pessoa que está trabalhando lá na sua casa, você não vê ainda que pode liderar a célula, você não está assim, eu estou um pouco receoso, a gente respeita você, mas você fala, mas a célula pode ser na minha casa, e eu vou botar a melhor toalha, eu vou lavar tudo para ficar bonitinho. O cachorro, eu vou prender lá atrás, para ele não atrapalhar a célula, aquele miserável. Eu vou botar lá minha xícara, que eu ganhei no meu casamento. Se quebrar não tem importância, foi para Jesus. Eu vou botar tudo bonito, o melhor que eu tenho. Eu vou botar minhas geleias de melocotão em base, eu vou pintar o copo para ficar bonitinho então.
É o melhor que eu tenho. Eu vou preparar para receber, porque a minha casa vai ser uma casa de acolhimento, uma casa de esperança, uma casa de amor. Quem entrar na minha casa, se o líder de célula não atrapalhar, a pessoa vai se converter só nem entrar. Você toma posse dessa palavra? Meus amados irmãos, quais são as conclusões que eu tiro aqui que tem que nortear a sua vida? Primeiro, há lições na vida que a gente só vai aprendendo no deserto. Então não se revolte com os seus desertos. Tem lições na vida, querido, que a gente só aprende nas lágrimas. As lágrimas regam o nosso chamado. Num piso regado pelas nossas lágrimas, qualquer semente que nasce frutífera, poderosa, para que muitos frutos sejam colhidos, gerando mais sementes e mais plantas e mais frutos para mais gente. Moisés, no deserto, aprendeu a ouvir Deus. No deserto, aprendeu a ouvir o seu interior. Deus não é montadora para produzir carro em série. Ele não produz santos instantaneamente. A palavra deserto aqui no hebraico significa midbar, cuja raiz é dabar, que literalmente significa falar. O que o texto está dizendo é que Deus fala no deserto. Deus se expressa no deserto. Moisés aprendeu que o deserto era o lugar onde Deus falava, e não podia ser diferente, pois no silêncio e na aridez das horas passadas ali, sem distração, sem nenhuma disputa por sua atenção, a única voz que Moisés podia ouvir era a voz do Eterno. Meus amados, às vezes nós não estamos conseguindo aprender as lições que Deus tem para a gente. E Deus permite uma situação. Não é que Deus fez, mas permitiu. E aí, quando esse deserto vem na sua vida, essa luta, você, ao invés de transformar o seu deserto no seu grande aprendizado, para que você seja o grande líder que Deus quer, para que você seja o testemunho vivo de Deus, você entra num processo de criticar Deus, de se revoltar com a sua igreja, de acusar os seus irmãos, de achar que Deus foi desleal com você. O que você seria se não fosse essa dor que você carrega? Talvez um dia, ao chegar no céu, você diga assim: por que você botou na minha vida esse problema? Deus vai falar para você assim: porque eu te amo demais. Como assim? Querido, você não sabe que desgraça que você ia ser se não fosse esse problema. Você não sabe o que você ia se tornar. Você não sabe o que ia ser do seu casamento. Você não sabe as impurezas que iam dominar a sua vida. Sabe aquele dia que você chorou? Sabe aquele dia? Eu estava vendo. Você pensou, você até falou naquela oração, eu estava lá vendo. Você fala assim: esqueceu de mim, Deus? Não, eu tentei te falar, mas você estava tão chateado que não prestou atenção. Eu falei: não, eu me lembrei muito. Por isso eu estou permitindo que você tenha um freio, que você tenha um pit stop na sua caminhada, que você tenha uma luta da sua trajetória. Mas eu estava te dizendo que isso tudo era passageiro, é um período. Vai chegar um tempo em que nada disso vai fazer parte da sua vida, mas eu precisava preparar você para o melhor tempo comigo. Melhor tempo. O seu deserto não é um motivo para você se revoltar contra Deus, não. Em 40 anos de deserto, vemos a mão de Deus agindo o
tempo todo no controle da situação, para ensiná-lo o caminho da espiritualidade, o caminho da comunhão com Deus. Os anos de deserto, de sofrimento e comunhão com Deus, fizeram dele um líder segundo o coração de Deus, como jamais se viu. Deus quer fazer de você um líder como jamais se viu, e você está querendo de todo jeito se revoltar com o seu deserto. Somos muito agitados, irmãos. Esse negócio de zap é um inferno. E você ainda bota com sineta, ainda bota com alarme. Você começa a orar, fala para mim, não aconteceu já? Você começa a ler a Bíblia, o barulhinho vem do quinto dos infernos. Aí o diabo fala assim, dá uma interrompidazinha, só para ver quem é. Aí você dá uma interrompidazinha e abre. Quando abre, é um vídeo engraçado. Você perdeu o foco. Pastor, mas eu não posso desligar o celular. Se alguém tentar falar comigo, se alguém tentar falar com você, tentou falar na hora errada. Bota no silencioso, bota lá dentro do último armário, ameaça ele de morte, se tocar tu vai ver. E deixa esse negócio lá, dá tempo para deserto, dá tempo para solitude, dá tempo para caminhada com Deus, querido. Solitude não é solidão, solitude é um tempo entre você e Deus. Segunda conclusão que eu tiro desse texto é que mais importante que a capacitação e ativismo para a obra de Deus é o caráter que se tem. E o caráter só avança no crescimento da espiritualidade. Mais importante que a oferta que você dá, que o dízimo que você dá, que as atividades que você empreende, é o caráter que você tem. Um caráter como resultado, não dos ensinos da vovó e da sua mamãe apenas. Não, um caráter como fruto do crescimento, do avanço da sua experiência com Deus e do tratamento de Deus na sua vida. Moisés tinha feito faculdade, curso, estágio, tinha experiência profissional, mas no deserto é que ele aprendeu a ter caráter, a não matar os outros na hora da raiva, a não fugir de um acerto com Deus quando fez besteira. Foi no deserto que ele deixou de ser esquentadinho, paviozinho curto. Foi no deserto que ele parou com essa história que eu não levo desaforo para casa. Foi no deserto que o caráter dele foi tratado. Foi no deserto que ele falou o eu não consigo correto. Porque lá, quando ele estava no Egito, quando ele viu o cara agredindo o hebreu, ele foi falar com o egípcio, ele falou, eu não aguento ver um desaforo desse, eu mato. Mas quando Deus foi chamá-lo com 80 anos, depois de 40 anos de deserto, foi que ele disse, eu não aguento fazer isso porque eu sou frágil. Primeiro, se achava tão forte que agrediu alguém. Agora, se acha tão fraco que mesmo sendo uma chamada de Deus, ele entende que alguém deve fazer, ele não pode. Veja a mudança no caráter. O problema é que a gente acaba, muitas vezes, meus irmãos, valorizando o ativismo e esquecendo do caráter, da postura. Alguém disse que se nos preocuparmos com a profundidade de nosso ministério, Deus cuidará de sua largura. Se cuidarmos do crescimento espiritual, o crescimento numérico será aquilo que Deus pretende que seja. Se você crescer sem caráter, se seu ministério crescer sem caráter, se sua influência crescer sem caráter, o reino de Deus está em risco. Porque quanto mais alto você chegar, na hora da sua queda, porque é questão de tempo, mais gente
vai ver a vergonha do nome de Deus. Quanto mais alto você for, sem caráter, pelo seu ativismo, pela sua competência, pelo seu talento, e isso, e tal, e lá em cima, você apronta, todo mundo vê. E o nome de Deus fica aí, subjugado, humilhado. Deus quer te dar um ministério relevante. Deus quer te usar para coisas que você nunca imaginou. Você sabe que eu fui pregar em Dubai, e quando eu fui pregar lá, eu conheci um pastor maravilhoso. Ele é cirurgião plástico. E ele, como cirurgião, ele tem operado um monte de mulher muçulmana e homem muçulmano. Esse pessoal tem uma vaidade incrível, não muda em nada para os brasileiros, para os americanos, é igualzinho. E ele operou uma mulher lá, que o camarada é sheik de um país próximo dos Emirados. E o sheik foi na igreja. E o sheik ouviu de Jesus. E o sheik virou para esse pastor, que também é cirurgião, e falou para ele: olha, eu vou mandar um avião fretado para você ir no meu país, para você fazer um culto na minha casa. Casa, palácio, diga-se de passagem. Esse homem de Deus, que é um cirurgião muito bom, ele agora ganhou credibilidade para pregar para aquele muçulmano, um sheik. E o sheik foi tão encantado com aquela palavra, falou assim: eu vou mandar um avião fretado, você bota o povo da sua igreja no avião. Eu não sei se é para poder matar no avião. Acho que não. Descer com eles direto do Estado Islâmico, né? Acho que não. Vocês vão de avião, vocês vão descer, vocês vão fazer um culto no meu palácio. Meus amados irmãos, Deus quer nos usar, mas você precisa tratar da sua intimidade com Deus. Pedir que Deus mova o seu coração, tire as coisas que não valem a pena, tire as coisas que envergonham o nome dEle, tire suas posturas mundanas. Em terceiro lugar, terceira lição que eu vejo nesse texto, é que não avançaremos para uma espiritualidade contagiante enquanto não nos conscientizarmos da fragilidade de nossa condição atual. Não vamos avançar enquanto não avaliarmos quem somos. O Moisés quis fazer uma coisa do jeito dele. Ele estava achando que ele era poderoso para aquilo, que ele tinha sabedoria para aquilo. Fez besteira. Foi quando ele viu a sua fragilidade: eu sou tão falho, Senhor, eu não tenho condição, Senhor. Depois ele fala para Deus: Deus, eu não sei nem falar, Senhor, eu não sei falar, manda alguém que sabe falar. Senhor, eu sou um velho de 80 anos, eu não tenho condição, eu perdi já o fio da meada, não dá para mim. E ele ficou dizendo para Deus: manda outro, manda outro. Deus falou: é com você. Não adianta passar para ninguém, meu irmão. Deus está te falando hoje, tem gente para ser salva ao seu redor, que é com você. É com você. Ah, pastor, só tem que ir lá para orar. Oh, irmão, me esquece, me erra. Não pede para eu fazer o que eu não fui chamado para fazer. Não pede para eu assumir uma coisa que Deus colocou na sua mão. Porque eu sou chamado por Deus e você também. Eu sou servo de Deus e você também. E tem uma coisa que eu tenho que fazer, e tem uma coisa que você tem que fazer. E se você não fizer, vai ficar sem fazer. E eu não vou dar conta disso a Deus. Eu não, você vai dar. Porque Deus te ama, te capacitou, te colocou numa igreja desafiadora. Irmãos, qual é a dificuldade para a gente ter 7.000 pessoas em células em 2 meses? Nenhuma. Nós temos 5.500 pessoas. Qual é a dificuldade de mais 1.500 pessoas? 1.000 já está aqui dentro, frequentando a igreja. 700, 800 já estão aqui dentro, frequentando a igreja. Só você olhar para o lado, tem célula, e começar a convidar. Olha para o lado e fala: eu me importo, tem célula? Eu me importo, tem célula? Não. Eu me importo, tem célula? Não, você não tem não? Eu vou te levar para a minha. Você mora onde? Caxias. Pô, pertinho da minha casa. Eu moro aqui no Valqueire. Colado. Se for longe da sua casa, você indica para uma célula perto da casa da pessoa. É ou não é? Não seja egoísta. Não, tem que ir para a minha célula. Você mora no Recreio, e você? Ah, eu moro em
em Copacabana. Está longe para a célula. Domingo ele vem para um culto, mas a célula, o ideal é perto da casa da gente. Meus amados, nós precisamos entender claramente esse conceito. Não avançaremos na espiritualidade contagiante enquanto não nos conscientizarmos da nossa fragilidade. Deveríamos prescindir de atitudes vazias e superficiais e de uma pseudo-espiritualidade, a qual muitas vezes dizemos a nós mesmos que somos forçados a usar de tempos em tempos para resguardar nossa imagem pública. Deixa eu dizer, oração, deixa eu falar de oração para fingir que eu oro. A pessoa está falando aqui de experiência com Deus, deixa eu inventar uma historinha para falar que eu também tenho. A pessoa está falando aqui de evangelismo, deixa eu contar uma história que a minha avó me contou para dizer que eu também sei o que é evangelismo. Pseudo-espiritualidade, irmão, ouve a frase que eu escrevi ontem à noite. O problema é que a gente acaba acreditando que somos o que representamos. Ou pior, decidimos nos preocupar com isso após algo que consideramos mais relevante. O que eu estou querendo dizer é que a gente começa a viver um papel. A gente começa a viver uma máscara. O maior impeditivo da sua espiritualidade é a religiosidade. É vir para a igreja e falar assim: pronto, eu sou fera de Deus, eu sou artilheiro do Senhor, eu vim para a igreja. Você é, se você tomar posse do que você é. Você é, se você acreditar do que você é. Mas se você não acreditar, querido, olha que coisa interessante, foi contado aqui na conferência, que 2 camaradas foram diagnosticados com um problema de saúde, que eles não poderiam andar, eles iam ficar entrevados numa cadeira de rodas. Vocês lembram disso? Quem lembra? Não, uma cadeira de rodas, 2 camaradas, é uma doença terrível. Um deles falou assim: eu não vou aceitar isso não, eu vou me exercitar, eu vou começar a correr, eu vou fazer trabalho de atleta, porque eu vou lutar contra essa doença. Sabe o que aconteceu? Esse cara bateu um recorde mundial de corrida. Mundial. Uma coisa que anos ninguém batia, ele bateu. O cara começou a se dedicar e falou: eu não aceito essa doença. Bateu um recorde mundial na década de 30, se eu não me engano. 1954. Recorde mundial. Ninguém tinha corrido acima de menos de 4 minutos uma milha. Esse cara correu. Depois dele, 25 atletas conseguiram vencer a barreira dos 4 minutos em 2 anos. Ou seja, depois que alguém fez, todo mundo falou: então é possível, vou fazer também. Só que tem um problema maior nisso aí. Sabe aquele cara, o outro que foi diagnosticado com aquela doença? Ele ficou na cadeira de roda mesmo. Ficou o resto da vida na cadeira de roda. Só que o que ele tinha era um outro problema. Ele não tinha aquela doença irreversível. Mas quando falaram para ele que era irreversível, ele se entregou. E aquele cara podia ter levantado do seu problema. Ele nunca levantou, porque ele acreditou numa mentira que disseram para ele: querido, quando você vem aqui para a igreja e você ouve essas coisas, sai daqui, quando você chega ali fora, o diabo fala assim para você: irmão, tua vida é muito corrida. Você não vai conseguir ter essa intimidade com Deus, não. Você não vai conseguir dedicar esse tempo a Deus, não. Você não pode. E se ele fala assim, mas é para quem tem tempo, você não. Você tem que passar no concurso, você tem que ganhar um dinheiro, você tem que fazer um outro trabalho, você tem que fazer uma coisa por fora, você tem que montar uma empresa. Sua empresa só vai crescer se você estiver lá todo dia, toda hora, trabalhar 20 horas por dia. Mentira. Se eu trabalhar 20 horas por dia, faz um favor para mim, vende a empresa hoje. Porque eu conheço gente que está ganhando R$1.500 por dia, mora com simplicidade danada, mas pelo menos ele joga bola no final de semana, come churrasquinho com os amigos. Joga futebol na praia, dá mergulho na praia, come aqueles cachorro quente cheio de ketchup. Coisa gostosa na vida.
está vivendo mais que você. Meus amados irmãos, Moisés não estava consciente de como seu pavio era curto, de como ele era inábil, mas depois do medo, da fuga, das tempestades do deserto, ele olhou para dentro de si, e olhou para a grandeza de Deus, e viu sua miséria espiritual. E quando Deus chegou e falou: eu não sou o que o senhor está imaginando, Deus falou: agora você é o que eu decidi que você é. Você é um filho amado, poderoso. Você vai ter uma intimidade comigo que você nunca imaginou. O deserto te ensinou. Quem crê nisso? Em quarto lugar, eu quero dizer que eu aprendi aqui que a espiritualidade deve ser a nossa prioridade existencial. Nossa prioridade. A nossa prioridade deve ser a vida espiritual. O Richard Foster vai dizer: superficialidade é a maldição de nossos tempos. A doutrina da satisfação instantânea é o problema espiritual primário. A necessidade urgente para os dias de hoje não é um grande número de pessoas inteligentes e dotadas, mas sim de pessoas profundas. Gente que sabe tudo quanto é teologia, gente que sabe falar de um monte de comentaristas, um monte de estudiosos, um monte de teólogos, gente que sabe tudo sobre adoração, sobre libertação, sobre batalha espiritual, sobre ministério com família, ministério com homem, ministério com criança, gente especializada. Nós temos aos montes. O que está faltando é profundidade. Profundidade. Gente que quando sai da sua tenda, da sua casa, e coloca a sua vida disponível à sociedade, encanta. O jeito que vive, a forma que fala, a sabedoria que expressa, a humildade que age. A espiritualidade é a coisa mais importante. O Salmo 63, versículo 8 diz: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Moisés aprendeu a falar com Deus face a face. Moisés foi um instrumento para o cumprimento de uma das maiores promessas de Deus. Deus falou para Abraão: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, uma terra poderosa, uma terra tremenda. Moisés vai lá para resgatar o que Deus prometeu. Moisés vai falar assim, que Deus promete, Ele cumpre, devolve que isso é promessa de Deus a Abraão. Essa terra aqui, é do povo de Israel. Esse povo foi por tudo quanto é canto do mundo. Era para virar o quê? Um bando de estrangeirozinho, cada um vivendo uma cultura. Teve gente que veio para o nosso país, se aculturou, mora no Bexiga, mora lá em Chinatown, lá em Nova York, mora em outros países, se aculturou e ficou por lá. O povo judeu não. Eles foram para tudo quanto é parte do mundo. Quando eles voltaram para a terra deles, voltaram mais fortes do que nunca. Em 1947 foi definido que aquele Estado de Israel agora era uma nova nação. Eles voltaram bilionários, voltaram trilhardários, voltaram com domínio dos bancos todos dos Estados Unidos, voltaram dominando as principais instituições de pesquisa científica, laboratorial do mundo, voltaram com um monte de prêmio Nobel, voltaram para arrebentar. Porque esse povo é bom mesmo. Não é porque é bom, não é porque Deus é bom, é porque Deus prometeu, Ele cumpre. Prometeu, Ele cumpre. Irmãos, o pastor Ricardo Barbosa conta que em 1989 o John Stott ele esteve no Brasil e ele fez umas palestras, uma conferência. O John Stott é um dos maiores teólogos do século XX, um homem de Deus, um homem de uma capacidade impressionante, uma referência. Quando aquele senhor chegou, tinha acabado de completar 70 anos, foram perguntar para ele qual era o segredo da sua espiritualidade, da sua comunhão com Deus, qual era o segredo da sua visão do mundo espiritual. Aí aquele bando de pastor assim, doido para ouvir, tan. Aí ele falou assim:
Eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro todo dia. Eu não falto o culto. E eu também não falto a santa ceia de comunhão com os irmãos. Aí ficou todo mundo com cara de trouxa. Que nem você ficou agora, que a pessoa quer falar uma coisa muito legal, né? Muito forte. Muito diferente. Ficou todo mundo com cara de bobo assim, falou: calma aí, cara, o maior teólogo do século XX, uma espiritualidade contagiante, um homem de uma experiência profunda com Deus, um homem de uma visão de Deus impressionante. Mas ele disse isso: ó, eu leio Bíblia todo dia eu leio Bíblia, eu amo ler a Bíblia. E aí eu oro em cima da Bíblia, eu oro: Senhor, eu queria tanto que isso aqui que está na Bíblia acontecesse na minha vida. Eu queria tanto que fosse verdade para mim. Eu queria tanto viver isso que a Bíblia diz. Eu queria tanto, como Moisés, entrar na minha tenda e sentir que a tua glória, a nuvem da tua glória está na minha tenda. Eu queria tanto que o Senhor se revelasse para mim. Queria tanto ouvir e falar face a face contigo. Senhor, hoje estou num dia de angústia. Queria tanto sentir que o Senhor é meu pastor, que nada vai me faltar, e que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal vai me acontecer. Queria tanto sentir isso agora, Senhor. Ele ora o que a Bíblia diz. Ele decide viver o que a Bíblia diz. Senhor, o Senhor diz que eu sou mais que vencedor. Senhor, o Senhor diz que as minhas palavras serão irresistíveis. Senhor, o Senhor diz que a minha semente vai render a 30, a 60 ou a 100 por um. Ou seja, eu não ganhei uma vida para Jesus. No mínimo um crente vai ganhar 30 vidas na sua história. De forma prática, um crente mediano vai ganhar 60. E um crente que vai se dedicar, no mínimo vai ganhar 100 pessoas. Ele vai frutificar, ele vai exalar a glória de Deus. No prédio dele vai todo mundo começar a orar. No prédio dele ninguém vai fechar a porta. As portas do prédio vão começar a ficar abertas, porque vai ser uma amizade tão grande que quando alguém fizer um empadão no quarto andar, vai levar no primeiro andar para Matilde. Quando alguém fizer um bolo de laranja com chocolate no segundo andar, vai pela escada, que o elevador está com defeito, até o 8º andar, para levar para a Glorinha. A Glorinha é tão legal. O amor vai brotar. O porteiro fumava tudo, o porteiro era triste, o porteiro angustiado. Ele vai falar: olha, Deus está nesse prédio agora por sua causa. Eu levei o pastor Eibe para jantar, e eu fui no restaurante com ele ali no Rio Design, ele e a pastora Andréia. Eu tinha umas coisas para conversar com ele, muito sérias e tudo, e nós fomos lá conversar. Aí eu cheguei lá, veio a Rosane já me atendeu lá, ela já me conhece, falou: oi pastor. Ela já me chama pelo nome, ela já sabe quem eu sou, porque toda vez que eu vou lá para comer alguma coisa, eu oro com ela. Eu vou comer aquele quichezinho e eu oro com ela. E ontem ela falou: pastor, eu estou com um cálculo renal. O que eu estava dizendo? O senhor vai orar por mim hoje? Ela estava me dizendo isso. Eu estou com um cálculo renal. Eu falei: tem problema de eu pegar na sua mão aqui? Ela falou: não. Eu peguei na mão dela no restaurante. A pastora Andréia Huber pegou na outra mão, e nós oramos por ela ali, nós clamamos por ela ali, no meio do restaurante. Foi um momento de expressão de amor, um momento de fé pela vida dela. Senhor, elimina esses cálculos renais. Senhor, a tua filha precisa trabalhar com dor é tão difícil. Meu Deus, age sobre ela. Quando acabamos de orar, ela estava chorando, a lágrimazinha assim, vermelhinho o olho. Falou: poxa, até o calor da mão de vocês faz bem. Vida, você tem vida, você tem a resposta, você tem esperança. Por isso, a espiritualidade deve ser prioridade. Você tem que acordar de manhã e falar: hoje eu tenho que conhecer mais de Deus, eu tenho que falar com Deus, depois eu faço o resto, depois eu trabalho, depois eu vendo, depois eu planejo, depois eu costuro, depois eu furo pro chão, depois eu pinto parede, depois, primeiro Deus. O
A.W. Tozer escreveu um artigo afirmando o seguinte: Deus fala com um homem que mostra interesse. Esse grande escritor vai dizer: Deus fala com o homem que mostra interesse. Sabe por que Deus não fala muitas vezes? Desinteresse nosso. Você nem procura. Hoje eu vou orar. Aí ora 10 minutos. Cumpri minha obrigação. Rapaz, isso não é interesse não. Deus não vai derramar do seu espírito onde não há fome dele não, querido. Nós temos que salvar essa humanidade. Nós temos que salvar, nós temos que mudar essa história. Seu coração não arde pelos outros não. Seu coração não arde não. Você está vendo aí as meninas tudo se prostituindo. A garota foi lá para o baile funk, eu contei isso aqui ontem. A garota foi para o baile funk. Aí a Globo fez a reportagem. Aí ela tem 13 anos, ela ficou grávida. Foram perguntar para ela quem é o pai. Ela falou assim: eu não lembro não, porque eram vários meninos e eles foram aproveitando de mim, mas eu sei que o que ficou mais tempo comigo tinha tênis amarelo. 13 anos, a criança. Criança, pastor, sabe tudo. É criança. Aprendeu um monte de perversão. É uma criança que sabe perversão. 13 anos, gente. Você briga com uma criança de 13 anos e chora. Chora. Você fala duro com a criança de 13 anos, chora ou não chora? Quem até com mais idade chora aí, né? Chora. Você pega pesado, chora. Criança. Aí, não, é que as meninas sabem tudo. Sabem mais do que um velho de 99 anos. Criança. Em quinto lugar, eu aprendo que eu e você podemos ser espirituais. Essa é a boa notícia. Eu aprendo que até um assassino pode ficar espiritual. Eu não matei ninguém ainda. Um cara nervosinho, sanguíneo, pode se tornar um homem espiritual. Então há esperança para você, pimentinha, nervosinho. Você que gritava o tempo inteiro, você que jogava um copo no chão, pois é, você pode se tornar o homem mais manso da terra. Ele foi chamado do homem mais manso da terra. Boa notícia, ou não é? Boa notícia. Tem mulher que está falando assim: aleluia, a esperança. E tem marido dizendo: aleluia 10 vezes. A esperança. Gente, você pode ser espiritual. Ele, cheio de defeito, assassinato nas costas, se tornou, eu e você podemos. Cheio de erro, qualquer um aqui pode. O que vai definir sua espiritualidade não é o que você já fez, é o que você vai decidir hoje nesse culto. Em último lugar, eu aprendo que não há espiritualidade dissociada de um projeto libertador. Por que Deus desenvolveu a espiritualidade de Moisés no deserto? Para quê? Para voltar no Egito e libertar os cativos. Espiritualidade tem a ver com libertação. Espiritualidade tem a ver com o projeto de Deus. Deus não te santifica, te purifica, te levanta, te exalta, se revela para você fazer o quê? Que bom ficar aqui, sozinho desfrutando. Eu vou ficar aqui, vou aproveitar e vou falar em línguas. Vou aproveitar e fazer a revelação para mim mesmo. Vou aproveitar para jejuar, para poder perder uns quilos. Irmão, o segredo da vida não está em você não, está no outro. Deus move você por causa do outro. Deus age em você por causa do outro. Deus te capacita por causa do outro, para que o propósito dele se cumpra nessa terra a partir de você.
Você é instrumento de Deus, você é a alavanca de Deus, você é o milagre de Deus. Então a espiritualidade está ao alcance de todos, sim, mas ela está associada ao projeto libertador. Ele foi lá e libertou 2 milhões de pessoas de quê? Da escravidão do Egito. Agora você vai até o seu prédio e liberta as pessoas da escravidão do pecado. Você se enche para derramar, aí você volta para a tenda. Deus, ó, aí você está cheio, aí você vai, bebe aí. Ei, bebe aí. Quer mais? Quero. Mais. Senhor, me sugaram. Esses discipulados foram difíceis hoje. Volta para a tenda. Tem uma notícia que ele mandou para mim agora aqui. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: fica tranquilo, que eu tenho o suficiente para encher tua vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tempo inteiro. Quanto mais você der, mais eu vou encher. Mas cada vez que eu encher, eu vou encher com um toque de glória diferente. Eu vou encher com uma unção fresca. Eu vou encher com uma experiência nova. Eu vou encher com uma visão diferenciada. Porque você é meu filho amado, minha filha amada, em quem me comprazo. Que essa mensagem faça diferença na sua vida. Que você seja uma testemunha viva do poder de Deus. Querido, você é a Bíblia que o mundo lê. Que o Espírito Santo revele todo o seu poder, sua glória, seu amor, sua majestade, sua paz, através da forma que você vive. É a minha oração. Se você não está vivendo de forma que as pessoas se empolguem por Deus, alguma coisa está errada. Vamos orar pela sua vida, sua família. Vamos orar agora pelos seus problemas. Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Deus quer fazer algo novo na sua vida. Olha, Ele tem mudado a vida de tanta gente aqui na igreja. Eu fico olhando assim e falo, meu Deus, chegou aqui na igreja tão pobre e agora está com a vida financeira equilibrada. Chegou aqui na igreja tão machucado e agora está sorrindo tanto. Chegou com o casamento tão falido e agora está aí de beijinho e abraço. Chegou aqui com uma distância tão grande dos pais e agora está aí honrando pai e mãe. Jesus faz a diferença. Se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, deixa eu te falar uma coisa. Você vai nadar, daqui a pouco vem uma correnteza do mundo, te leva lá para alto mar de novo. Aí você quer chegar na praia, nada. Aí vem uma correnteza forte de pecado, uma correnteza forte de um problema, uma correnteza de uma depressão, pronto, você vai lá para alto mar de novo. E lá está cheio de tubarão, querendo destruir a sua vida. Por favor, se apegue a Cristo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vamos orar? Senhor, que as necessidades, que os pedidos de cada vida que ora comigo agora sejam atendidos pelo nome de Jesus. Dá, ó Deus, vista espiritual aos cegos espiritualmente falando. Dá, ó Deus, reconciliação para essa família. Traz, ó Deus, o marido, a esposa de volta, o filho de volta. Pai amado, que haja uma porta de emprego ou que haja uma visão empresarial para se montar alguma coisa melhor que o emprego que perdeu. Deus, visita os encarcerados. Coloca o teu poder. Eles não precisam viver como viveram. Eles não precisam achar que para a sociedade acabou. Não! Há um Deus que os ama. Transforme esses corações, Senhor. Visita os enfermos nos hospitais, nos leitos de suas próprias casas. Senhor, traz uma fé abundante a cada enfermo para declarar agora, eu estou sendo curado pelo nome de Jesus. Que possam mandar a Deus e-mail para a nossa igreja, compartilhando, fui curado na hora do programa. Eu creio nisso. Deus, manda uma unção de cura sobre todos que oram pela fé agora. Pai amado, no nome de Jesus,
nós nos despedimos. Amém e amém. Querido, tem programação na igreja hoje, né, em 2 cultos, um às 11 horas, outro às 19 horas. Você também sabe que toda quarta-feira, às 18 horas, tem encontro das mulheres de atitude. E às 19h30 tem a quarta profética, que está mudando de nome. Vamos anunciar um novo nome aí. Está mudando, e está mudando a configuração toda do culto. O culto está uma delícia, um ambiente de graça, de favor de Deus. Teremos um momento de guerra espiritual pelas vitórias que precisamos. Olha, está demais. Você não pode perder. Quarta-feira eu estou pregando e eu queria muito a sua presença, tá bom? Que Deus te abençoe. E se você foi impactado por esse programa, por favor, nos ajude a mantê-lo no ar. Entre em tempodereconstruir.tv, www.tempodereconstruir.tv. Entra lá, aperta em contribuição, contribua com a gente. Se quiser depositar na conta da igreja ou transferir, é fácil. Se quiser boleto bancário ou cartão de crédito, também. Nos ajude, faz isso agora. Pastor, eu posso, R$50 por mês. Que bom, que alegria. Você me ajuda tanto. E a palavra de Deus está chegando aonde você não imagina. Você sabia que junto com você agora tem um monte de gente dentro dos presídios lá do Complexo de Bangu, ouvindo a palavra de Deus? Pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu na cruz. São muitos irmãos já, muitos convertidos, muitos que amam a Deus. Em breve teremos um culto lá, se Deus quiser, muito forte. Sabe por quê? Porque pela televisão a palavra está chegando para aquelas pessoas pelas quais Cristo morreu. Você precisa amar pessoas. Nos ajude. Amém? Fica agora com a palavra direta sobre domínio próprio. Meu querido, em Provérbios, capítulo 25, verso 28, diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe dominar-se. Bem, no tempo antigo, os muros da cidade é que protegiam a cidade. Se não tivesse muro, o inimigo vinha, roubava tudo, matava pessoas, estuprava as mulheres, escravizava os jovens, matava os velhos e botava fogo, às vezes, na casinha que a pessoa ficou anos construindo. Era assim. Então, o muro da cidade protegia de uma invasão. O grande sábio Salomão está dizendo o seguinte: assim como a cidade sem muros, é a vida daquele que não sabe dominar-se. Ou seja, quando você não tem domínio próprio, não sabe dominar-se, tudo que vem de fora pode afetar quem você é. Tudo que vem de fora pode afetar a sua realidade. Tudo que vem de fora interfere na sua postura, na sua atitude, nas suas ações e nas suas reações. Então, Salomão está dizendo que o que pode determinar a nossa vida não tem que ser o que vem de fora, mas o que está por dentro. O que está por dentro tem que determinar a minha reação. O que está por dentro tem que determinar meu falar. O que está por dentro tem que determinar o meu agir, o meu amar, o meu perdoar, o meu reconciliar, o meu oportunizar. Se eu não tenho domínio próprio, eu sou uma cidade sem muros. O que vem de fora determina o que eu vou ser, o que eu vou falar, o que eu vou sentir. Quantas pessoas perderam um bom emprego porque não tiveram domínio próprio? Se aborreceram, pediram demissão de cabeça quente. Quantos casamentos acabaram porque no momento de cabeça quente, sem domínio próprio, um falou assim: sai, se sair por aquela porta não volta nunca mais. Você já está se encaixando, né? Quantas pessoas que por falta de domínio próprio fizeram sexo com uma pessoa que não tinha nada a ver. Não era a esposa, não era o esposo. Ah, desejo, não aguentei. Ah, é? Agora segura a onda aí. Tendo um filho com uma mulher que se odeia. Vai ter que aprender a amar essa pessoa porque é mãe do seu filho. Vai fazer o quê? Não teve desejo? Construiu um alicerce, um fundamento para segurar o desejo? Não. Então agora tem uma conta para pagar. O que significa domínio próprio? Bem, Gálatas 5:22 vai falar do fruto do Espírito, dizendo que dos gomos do fruto do Espírito, um deles é o quê? O domínio próprio. Que significa o quê? O controle sobre as paixões,
sobre os desejos, sobre as inclinações. Mas a palavra domínio próprio também, no original lá no grego, tem um outro sentido também apresentado na Bíblia, que é o quê? De um julgamento sólido, uma mente sólida. Ou seja, o domínio próprio é eu ter uma mente sólida, um julgamento sólido que me faça resistir às inclinações que a minha carne faz, às inclinações que as provocações externas geram, às inclinações que os meus desejos acabam trabalhando dentro de mim. Eu tenho que ter um julgamento sólido, fincado aonde? No Espírito Santo. Domínio próprio, para valer, só vai ter alguém dominado pelo Espírito Santo. É fruto do Espírito. Tem o domínio próprio que a pessoa tem de sua natureza, que é aquele domínio limitado pela sua personalidade, seu jeito de ser, etc. Mas tem um domínio próprio abrangente, que é um fruto do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais dominado eu estou. E aí eu desenvolvo a capacidade de pensar para agir e não agir para pensar em como resolver o resultado catastrófico do meu agir. Tenha domínio próprio. Que Deus te abençoe. Amém. A minha família, meu Deus edificou.